E aí eu acho que isso é uma coisa bem legal da gente conversar, porque eu vejo muita gente no consultório e na vida assim, dizendo, ai, que eu sou uma pessoa muito ansiosa. E aí remete a uma coisa que ansiedade é uma coisa ruim, né? Assim como tristeza é uma coisa ruim. Pode falar um pouquinho mais pra gente sobre essa questão da ansiedade, se é bom, se é ruim, como é que a gente sabe como é que passou da conta, né? Como lidar com isso. Depende muito, né? Com certeza, assim, a gente tá falando das emoções, né? A ansiedade, ela também vem por algum motivo, né? Ela tem toda uma questão histórica, né? De que era importante o homem ficar ligado, né? No seu meio para ele poder se defender. E todos os sintomas da ansiedade, todos eles também têm uma função. Por exemplo, suor, né, que é algo comum, assim, isso serve para refrescar o corpo porque ele precisa lutar ou fugir. Isso vai gastar muita energia, isso vai cansar, vai superaquecer o corpo e o suor serve como, né, algo para refrescar. Mas enfim, isso é só um exemplo, né? Ah, eu sou muito ansiosa. Tá, todo mundo tem um nível de ansiedade, né? Mas o quanto, tipo, isso pode ser uma coisa normal e quanto pode ser realmente algo negativo, né? Então, tipo, só pra te confirmar, ansiedade é uma coisa normal, assim como tristeza, felicidade, raiva, é uma emoção. Isso. Todo mundo, com ou sem depressão, saudável ou não, tem ansiedade. Isso. O que vai diferenciar a ansiedade normal, né, da patológica, que a gente entra num transtorno, é a intensidade disso, né? O quanto que isso tá atrapalhando o cotidiano da pessoa. Ela tá conseguindo ser funcional, né? Então é normal eu sentir ansiedade ali para num dia importante da minha vida, ou, né, eu me preparar para uma prova. Isso é uma ansiedade normal. Agora, por exemplo, se eu tenho uma prova, eu tenho que estudar. Aí eu começo a estudar e não entra nada na minha cabeça, porque eu não consigo me concentrar naquilo ali. Porque eu tô com medo de ir mal na prova. Aí me dá branco na prova. Isso aí já é uma ansiedade que tá além do que a gente precisa. E ela pode acontecer, por exemplo, não necessariamente pensando em algo futuro, tipo a prova. Por exemplo, sei lá, tô aqui conversando, ou sei lá, cozinhando, fazendo uma coisa, daqui a pouco começo, tipo, sozinha a ter... manifestar, tipo, suor, daqui a pouco tremer, algo assim, pode acontecer? Pode. Às vezes, aparentemente não aconteceu nada ali, mas já vem, né, os sintomas, assim, também isso pode acontecer. Então, quando é uma coisa que eu sempre acho que pensar isso, né, seja a tristeza para depressão, ou seja a ansiedade pro transtorno de ansiedade, quando tá causando algo que atrapalha a vida da pessoa, que incapacita ela, seria essa, tipo, uma boa definição, digamos, pra gente, tem uma luzinha aqui piscando, eu acho que talvez seja a hora de procurar ajuda. Exatamente. Isso? Tá. Por exemplo, quando a pessoa gosta muito, vamos dizer, de jogar futebol. A pessoa é viciada em jogar futebol, vai todo fim de semana jogar futebol, adora olhar futebol na TV. Chega um momento que, não tô afim de ir lá jogar futebol. Tá precisando, não, vou dormir. Isso aí já pode ser um indicativo de que a pessoa já está começando a entrar em estado de depressão, quando as coisas passam a perder a graça, né? Isso, perda de prazer, né, nas coisas. Tanto que no tratamento, assim, a gente começa a fazer com o paciente situações, né, dar uma olhada no passado. O que tu fazia antes, que tu gostava de fazer e tu não fazia? E aí começar a estruturar isso para ele começar a ir se conectando com essas coisas de novo. Pode ser que ele não goste mais de futebol, né? Mas pode sim, se isso for algo que está acontecendo não só no futebol, mas acontece lá de sair com os amigos, de visitar a família, aí a gente já pode falar de um quadro, né, que está se aproximando ali de uma coisa mais séria, né, do que simplesmente falta de uma vontade, assim. Aí no caso tu tá falando da ansiedade, tipo assim, tu precisa fazer alguma coisa, tu sabe o que tu tem que fazer, mas aí tu fica tão pilhado que tu acaba não conseguindo fazer, não conseguindo raciocinar, não conseguindo ter força para fazer aquilo lá, né? Aí isso aí no caso já é um sintoma de crise de depressão, né? De ansiedade, de crise de ansiedade já, né? Sim, paralisa, né? O que me dava muito era antes de dormir, às vezes eu tava bem, aí eu ia dormir. Aí na hora de dormir vem todos os pensamentos na cabeça, fervilha tudo, e aí começa a dar falta de ar, aí começa a dar palpitação, tu acha que vai morrer. Achar que vai morrer eu já achei umas 4, 5, 6 vezes por noite, assim, às vezes. De acordar, às vezes, tá dormindo, acordar com palpitação, falta de ar, porque eu achar que eu ia morrer por causa que eu ia me dar um ataque de coração e não era nada. E aí, antes de saber que era realmente uma crise de ansiedade, cada vez piorava, porque tu acha que vai morrer, e aí te dá mais falta de ar, aí tu começa a dar pânico, é pior ainda. Depois tu começa a saber, tu começa a entender, aí tá bom, agora eu sei. Agora já é melhor porque eu já sei o que é. Então não vou morrer. Eu sei que eu não vou morrer, então já começa a lidar melhor com a autoria. Tu começa a tomar o remédio, aí o remédio começa já a te fazer tu voltar ao teu estado normal, né? Pra mim, a ansiedade no caso é isso aí, né?
Sim, a gente precisa... Por isso que é legal a gente poder entender o que tá acontecendo com a gente, assim, né? Pra poder ficar mais tranquilo, né? Porque senão a gente fica ansioso com a própria ansiedade. Sim. E aí isso gera mais ansiedade, né? É um ciclo, né? Uma espiral. Então, é isso. E assim como na depressão, tem a possibilidade da pessoa fazer o tratamento de transtorno de ansiedade só com psicoterapia? Ou nesse caso daí não, teria que ter também um medicamento? Depende também, né? Tudo depende do caso, da intensidade, de quanto tempo aquilo ali tem estado presente na vida da pessoa. Então tem uma série de fatores. Tá. Então também vai variar conforme o critério da pessoa, do profissional que tá avaliando aquela pessoa. Tá. E sobre essa questão de tipo, eu como por ansiedade, dá pra gente dizer que necessariamente uma pessoa que tem um diagnóstico de transtorno de ansiedade, ela necessariamente vai comer mais ou vai ter daqui a pouco um episódio de compulsão, alguma alteração significativa na alimentação dela? É um dos sintomas também, né? Porque aí a pessoa ela tenta ocupar aquele momento ali com alguma coisa, com algum prazer, né? Então pode ser que aconteça, mas não necessariamente cada um vai vivenciar de uma forma diferente. Tá. Então, na verdade, também não só um transtorno, mas talvez uma situação de ansiedade em que a pessoa não tem um diagnóstico, né? Passou longe do diagnóstico, ela pode acabar tentando lidar com aquela emoção, tipo, consumindo alguma coisa prazerosa, digamos. Sim, é muito comum isso acontecer, né? As pessoas vão lá e buscam algo pra poder, assim, regular a emoção delas, né? Porque, querendo ou não, sentir ansiedade é uma coisa muito desconfortável. A gente não gosta, é desagradável mesmo. Então, o comer, ele serve como uma alternativa também de distração, né? E dependendo da comida também, né? Ele causa um bem-estar, né? Momentâneo, mas aí depois vem a culpa, enfim, né? Aí vem outras coisas, outras emoções, né? Mas então... também, assim, não achar que tu é ansioso e botar a culpa nisso pra comer. Porque muita gente faz, tu sabe muito pode disso. acontecer, Pessoa, claro. eu sou muito ansioso, tá, mas cadê o teu diagnóstico de ansiedade patológica? Não tem, às vezes a pessoa acha que é ansiosa, eu como porque eu sou ansioso. Na verdade, a pessoa come porque ela é gulosa mesmo. Que ela, pode ser. Eu falo muito às vezes com a Cris porque eu já fui obeso, né? Eu sei que no meu caso eu comia porque eu tinha vontade de comer mesmo, porque eu tinha fome, tinha vontade de comer, eu era gordo porque eu era guloso mesmo. Hoje em dia eu ainda sou gordo, se for ver, né? Só que tem que, se tu te controlar, tu consegue, assim como várias outras coisas, tu te controla, tu consegue manter. Mas às vezes a pessoa coloca a culpa numa doença mais grave pra dar desculpa que, eu tô comendo porque eu sou ansioso. Mas tem outras formas também, né, de lidar com essa ansiedade, né, com essa regulação de emoção ali. Tem outras formas da gente fazer isso, né, de uma forma mais saudável, né. Mas aí acho que a gente pensa em tudo como porque é mais confortável, obviamente, tipo, eu tô triste, eu tô ansioso, tô incomodado, eu vou lá e como, ou eu deixo meu trabalho de lado, vou ver uma coisa no... Vou trocar o cartão aqui. Vou continuar minha fala, tá? Eu vou lá e faço alguma coisa tipo que é prazerosa, mas que tá, no fim das contas, me trazendo algo negativo, digamos assim, né? Porque vai dizer, quem é que chega em casa e diz, eu tô estressado, vou correr 15 km aí na Redenção pra me desestressar. Ninguém vai fazer isso, né? Quer dizer, ninguém não, mas a maioria não vai. Porque é uma coisa que, tem que se arrumar, sair de casa, tu vai gastar uma energia, né? Tu vai ter que fazer uma programação pra isso. Agora, provavelmente, se tu chegar em casa e tiver um chocolate, obviamente, vai ser mais fácil, né? Tu comer o chocolate. Quando a pessoa descobre que pra correr tem que ser a pé, a pessoa desiste. Não dá pra pegar um Uber, né? E fora que o comer é muito rápido, né? Tu vai ali e pronto, né? Agora é uma coisa momentânea, é rápido. Sim, exatamente. Então tu tem um efeito rápido de passar aquela ansiedade. Correr não, né? Como tu falou, assim, demora. Mas é que eu vejo isso também como... Eu acho que é um problema quando a pessoa, ela assume que aquilo, tipo assim, meu Deus, não tem solução. É tipo assim, não, mas eu fico ansiosa e eu como. Tá, tudo bem, né? Todo mundo come quando tá ansiosa, ou quando tá triste, ou quando... O problema é quando, tipo assim, tu não consegue... Não sei se ele pensar não consegue, mas a pessoa, ela assumiu que aquilo é o jeito que ela lida com isso e ela não sai daquilo e ela sabe que tem uma coisa ruim também contrapondo, daqui a pouco você quer emagrecer. E tipo assim, não consigo, deu, é meu, esse problema eu já abracei, é isso aí, sabe? Você internalizou aquilo de uma forma que parece tipo, que não sou tem eu. mais... Né? Ansiedade, comer por ansiedade sou eu, não necessariamente, né? Acho que depende também de...
sei lá, quanto tempo a pessoa tá naquilo, quando ela já começa a conseguir pensar em outras formas, né, de se aliviar e tudo mais. E que toda emoção também, assim, ela, como ela tem uma função, enfim, a gente também pode aproveitar esse outro lado da emoção também. Né? Então, tu não precisa eliminar as emoções desagradáveis logo assim que elas aparecem. Então, tirar um bom proveito disso também, né? Pensar o que está acontecendo ali. Por que será que eu tô ansioso? Mas eu acho que é justamente isso, né? Que eu acho que essa questão eu acho que dá pra generalizar, assim, que a gente não tem uma educação emocional, a gente não aprende isso. Infelizmente. Porque, tipo assim, ninguém quer sofrer, ninguém quer ficar triste, né? E daí, quando essas coisas aparecem, eu acho que esse desespero da gente, não posso ficar triste, eu não posso ficar ansiosa, eu não posso ter raiva, a gente quer assumir aquilo tão rápido que, tipo, sempre vem uma coisa negativa pra piorar aquilo, né? Junto com aquilo, que faz a gente sofrer mais tempo ainda naquela emoção negativa. É porque isso acaba parecendo uma coisa inadequada, né? Tu tá sentindo tristeza ou ali, né, ansiedade, enfim. Porque, bom, olha as redes sociais, né? Sim. O que as pessoas postam, né? Coisas felizes, né? Boas, felizes, que estão bem. Então a pessoa se depara com aquilo ali, nossa, né? Como eu sou estranho. Então quer se livrar logo daquilo ali, né? Exatamente. Fica intolerante à própria emoção. Exatamente. Tuas redes sociais? Ah, sim. Tem o Instagram, que é Psicóloga Tamires, e o Facebook também, página Psicóloga Tamires Kreibes. E... Eu vou colocar embaixo, depois tem canal no YouTube Até porque também. esse nome aí... Eu vou colocar aqui embaixo. Eu ia seguir, mas eu parei no só Instagram, quem sabe? Eu não tô nada. A gente vai colocar... Aqui, a Tami, inclusive, tem um canal no YouTube em que ela fala bastante sobre ansiedade, fala sobre ciúmes, traição, né? No Instagram também rola várias enquetes sobre esses assuntos na semana. Então a gente vai deixar as redes sociais dela aqui pra vocês seguirem. Vou botar aqui e botar na descrição do vídeo também, vai ficar todos os links pra ela. Isso, exatamente. Tanto YouTube, Instagram, enfim. Daí o pessoal pode ir lá incomodar também sobre ansiedade, depressão. Mandem traição, perguntas! Só não vou pedir consulta online, de graça, que isso não rola. não pode fazer atendimento psicológico assim, de graça, online, né? Tem que pagar. Mas faça online também, então. Que daí na psicologia pode, é verdade. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, espalhar essa informação nas redes sociais e até a próxima. Valeu. Foi? Foi. Quer colocar mais alguma coisa, Tami? Mais alguma coisa? Eu tava lembrando que eu tinha que perguntar, acho que eu já perguntei.